Olá, meu amigo, olá, meu aluno, olá, minha aluna. Nessa aula nós vamos trabalhar o tema auto de infração, confecção e preenchimento do auto de infração. Bem, o que nós vamos abordar? Nós vamos abordar como que um órgão de trânsito prepara o documento, o papel auto de infração, que é chamado de documento próprio, e a forma adequada de preencher esse auto de infração. Fundamentação. Onde que você vira doutor no tema auto de infração? Portaria 59 de 2007 do Denatran. Essa portaria vai te dar forma de confecção e preenchimento, que é complementada pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Chama atenção que se houver um conflito entre a portaria e o manual, você fica com o manual, porque você deve utilizar o critério temporal, tudo bem? Ou seja, o CONTRAN se posiciona depois do Denatran ao montar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Chama atenção que se trata de uma competência originária do CONTRAN e o Denatran supre as lacunas daquilo que o CONTRAN não fala. Preciso te ajustar quanto à legislação de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro te dá as infrações de trânsito e não menciona a melhor forma de você preencher um auto de infração. Vem o CONTRAN e traz uma complementação do conteúdo do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que o CONTRAN ele não preenche todas as lacunas. Vem o Denatran e complementa as lacunas deixadas pelo CONTRAN. Evidente que a gente não discute hierarquia de portaria do Denatran e resolução do CONTRAN. O que você tem aí é o critério temporal. O que você tem aí é a competência originária do CONTRAN, tudo bem? Porque ambos são atos normativos. Chama atenção ainda que a competência originária para atos normativos administrativos é do CONTRAN. Mas chega uma hora que o CONTRAN ele não consegue falar por falta de conhecimento técnico. Ele pede socorro ao Denatran, o Denatran monta as suas portarias. Não deveria ser assim, mas é assim que acontece. Tudo bem? Tranquilo? Bem, feitas essas considerações iniciais, eu preciso ainda trabalhar um outro tópico do auto de infração para que você possa entender como que aquilo que você pratica de errado no trânsito vira uma multa. Quando você tem um auto de infração, quando o agente de trânsito está o preenchendo, ele está fazendo a chamada autuação. O ato administrativo de autuação é um ato administrativo enunciativo. É como uma certidão, é como um atestado. O agente de trânsito está declarando num documento público com formato próprio que você transgrediu a legislação de trânsito no julgamento dele. É isso que o agente de trânsito está fazendo ali. Nenhum tipo de sanção está sendo aplicada quando aquele documento é preenchido. Esse documento chamado auto de infração, ele é a peça inicial que vai deflagrar, que vai disparar, que vai iniciar o chamado processo administrativo. Por que peça inicial? É importante, desde já, estabelecer que dentro da administração pública, e agora nós estamos falando da administração pública do trânsito, não existe papel solto. Você chega no órgão, não existe um papel sobre a mesa de ninguém. Não existe papel solto dentro da administração pública. Todos os papéis, eles estão dentro de um calhamaço de papel furado e guardado com uma numeração única. Isso chama-se processo administrativo. Tudo que se refere àquele ato, até o final, até o encerramento daquela apuração,
tudo que compõe esse calhamaço de papel chama-se processo administrativo, que vez ou outra tem a função de punir. É o caso que nós estamos trabalhando aqui. A finalidade é punir para educar, né? Então você tem o auto de infração, que é o primeiro papel do processo, e no final dele você vai ter uma sanção. Então esse processo administrativo, ele passa a ter sobrenome. É um processo administrativo punitivo de trânsito, em que a peça inicial, o ato inicial, é o auto de infração. Durante muito tempo, questionou-se se o auto de infração era ou não era a peça inicial do processo administrativo. Por que esse questionamento? Porque esse auto de infração, que é a competência originária do agente de trânsito, ele tem que ser referendado pelo diretor do órgão. O diretor do órgão fazendo um controle sobre os atos do seu subordinado e tem que verificar a consistência e regularidade daquele auto de infração e, a partir dali, notificar o infrator. Então perceba que há a necessidade da administração se posicionar de ofício dentro desse calhamaço chamado processo administrativo, analisando a consistência e a regularidade do auto de infração. Consistência, verificar se ele é uma verdade questionável ou inquestionável, do tipo, né? Caminhão transitando sobre passarela, auto inconsistente, né? E a regularidade, se ele está preenchido, se ele está cumprindo os requisitos da portaria 59, regularidade é verificar a adequação à lei e se ele está de acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Gostaria apenas de, antes de trabalhar propriamente o auto de infração, de que você tivesse uma visão privilegiada, né? Quando a gente fala em ato administrativo, nós estamos falando numa espécie de ato jurídico, né? Um ato, uma manifestação que tem repercussão jurídica, né? O que é uma repercussão jurídica? É algo que modifica, adquire, resguarda, transfere direito. E o auto de infração, ele modifica um direito, né? Porque ele vai te privar de bens, ele pode suspender do direito de dirigir. Então perceba que o auto de infração é um ato jurídico na modalidade ato administrativo, porque ele é emanado pela administração pública, por isso chamado de ato administrativo. Nesse ato administrativo, quando você vai lá no direito administrativo, ele tem classificações, né? O ato pode ser negocial, ordinatório, enunciativo, punitivo, tudo bem? Então você tem classificações do ato administrativo. Quando a gente diz que o ato administrativo é negocial, no trânsito, a gente está falando da habilitação, a licença dada é um ato negocial. Quando diz que o ato enunciativo é um atestado, é uma certidão, no trânsito é o auto de infração. Você diz que o ato é punitivo, são as sanções, né? As sanções que você vê dentro do Código de Trânsito Brasileiro. A multa, a suspensão são atos administrativos punitivos. Por isso que você não confunde o auto de infração com a sanção, tudo bem? Então você tem o negocial, o ato administrativo ordinatório, que são as portarias do Denatran, e você tem também o ato administrativo normativo, que são as resoluções do CONTRAN. Perceba que o ato administrativo ordinatório, ele parece muito com o ato administrativo normativo. O ato administrativo ordinatório, que aparece em forma de artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, o normativo também aparece em forma de artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. O que você tem de diferença é o direcionamento e o fato de um ter efeito concreto e o outro efeito abstrato. A portaria, por exemplo, ela vai te dizer o que você deve fazer trabalhando. Ou seja, olha o efeito concreto do ato, né? Olha, é assim, hein? Ou seja, já é a ação desenhada ali.
Já o ato administrativo normativo, você tem uma informação direcionada a todos. Tudo bem? A todos. Então, quando é direcionado a todos, você tem uma abstração maior. O ordinatório, que é a portaria, é direcionado a um grupo específico, né? Que é os órgãos de trânsito. Tudo bem? Então, o ato administrativo ordinatório tem a função de padronizar, ajustar o procedimento da administração. Já o normativo, ele tem a função de pegar uma lei e complementar seu conteúdo com a mesma característica de abstração, evidente que um pouco menor por conta do detalhamento feito nesse ato. Beleza? Bem, deixando as viagens e as elucubrações, vamos para aquilo que interessa. Vamos elaborar junto um auto de infração, vamos confeccionar e vamos falar do preenchimento obrigatório. Eu já disse para você que quem trata do tema é a Portaria 59 de 2007. Se você for lá nessa portaria, você vai ver que ela é dividida em blocos, né? Bloco 1, né, que trata da... Esses blocos, na verdade, são temas, tá? São temas que trata da identificação da autuação. Você tem o bloco 2, é um outro tema, que vai tratar da identificação do veículo. Você tem o bloco 3, que vai tratar, ó, só identificação, né? Identificação do condutor. E agora começa a ficar legal, né? Você tem o bloco 4, que já vai tratar da localização, né? Local, data e hora do cometimento da infração. O bloco 5, que é o maior de todos, ele já trata da tipificação do artigo, né, infringido dentro do Código de Trânsito brasileiro. Tranquilo? Bem, e nós temos também, vamos continuar aqui avançando, nós temos no auto de infração o bloco 6, que trata da identificação da autoridade de trânsito e do agente de trânsito. A gente vai pular o 7, 8 e 9, porque o bloco 7, 8 e 9 trata da infração de excesso de peso. Essa infração de excesso de peso tem aquela identificação do transportador e do embarcador. Esse é muito específico e é facultativo constar no auto de infração. O bloco 9, né, trata da assinatura do condutor, de quem está efetivamente dirigindo o veículo. O que eu preciso mostrar para você é o que deve constar no auto de infração. Todos esses campos aqui, em regra, são os campos que você vai verificar se está presente no auto de infração. Beleza? Agora, perdão, todos esses blocos. Dentro de cada bloco tem o campo obrigatório e o campo facultativo. Quando a gente fala da identificação da autuação, primeiro, né, você tem o código, né, OA, é uma sigla usada pelo CONTRAN, é órgão autuador. Esse código do órgão autuador
é uma identificação que o Denatran faz de todos os órgãos que trabalham no trânsito. Vou te dar um exemplo do órgão que eu passei grande parte da minha vida, PRF, né? Se você pegar todo o auto da PRF, vai estar lá 00, é o primeiro órgão autuador na portaria do Denatran, 000 100. Se você botar 200, era o antigo DNR, né? Departamento Nacional de Estrada e Rodagem, que foi extinto em 2001. Surge em 2001 o DENIT, é o 0300. A NTT surge junto com o DENIT, é o 0400. Então, cada órgão, né? Cada órgão, ele tem uma numeração para poder trabalhar no trânsito. A NTT autua nas infrações de excesso de peso porque é portariada pelo Denatran. Senão não poderia fazê-lo. Tudo bem? É legal você saber que esse código do órgão autuador, ele pode estar em branco no talão e você preencher a mão, porque o auto de infração continua válido. Por que eu estou dizendo isso? Porque o número, né, que é a identificação do AIT, né, do auto de infração, essa aqui tem que ser pré-impressa. É o número, né? Você tem que individualizar o auto de infração. Beleza? Tranquilo? Estou esbarrando aqui, né? Essa é uma culpa exclusivamente minha. Mas vamos lá. No bloco 2, né, por conta do artigo 280 do CTB, que dá o que não pode faltar no auto de infração, a data... que é a identificação do veículo, né? Perdão. A marca, a placa e a espécie, além de constar lá, é obrigatório aparecer esses campos no auto de infração, é obrigatório, e eu gostaria, desde já, de trabalhar com você o preenchimento. Olha aqui, ó. Isso aqui, esse preenchimento é obrigatório, porque a gente está falando da existência do campo, né? Campo, código do órgão autuador, tem que estar presente. Identificação do AIT, tem que estar presente. Tem que estar presente e preenchido, né? Esse O aqui significa que um auto de infração regular é com ele preenchido, tudo bem? E a gente vai criar aqui uma outra denominação, que é o F de facultativo. O campo pode estar ali e não necessariamente ser preenchido. Ó, a gente consegue ver isso com muita tranquilidade. Aqui agora, olha, identificação do condutor. Como que você identifica um condutor? Bem, primeira coisa é o nome do condutor. Depois você tem o registro da CNH. Tudo bem? Depois a unidade da federação e depois o CPF. Então, voltando aqui, olha, eu disse para você que na identificação do condutor você tem nome, registro da CNH, unidade da federação e CPF. É legal, desde já, você saber que o campo CPF, ele não precisa estar no auto de infração. Ele não precisa estar ali. Tudo bem? Ele não precisa estar ali. Agora, estando, o que você tem que saber? Primeiro é o caso, né? Infração. Quando a gente fala de autuação, existe a autuação com abordagem, em que você pede o documento, e existe a infração sem abordagem, em que você não pega o documento do condutor. Então, nessa do condutor, você tem que saber o seguinte, é no que couber. Né? O que significa no que couber? Você tem o nome? Então coloca. Você tem a habilitação dele? Então preenche o registro da CNH
e a unidade da federação. Se no auto de infração tiver o CPF, você tem que preencher o CPF. Se não tiver, o auto não é irregular. Beleza? Tranquilo? Bem, é legal, né, você ter essa ideia. Agora, é evidente que você deve estar pensando assim, mestre, eu já vi auto de infração sem o campo condutor. Por quê? Porque foi um auto de infração feita exclusivamente para radares. Sistema metrológico, sistema não metrológico. Não aborda nunca. Então, para que gastar papel com campo condutor? Isso não há problema. Tudo bem? Radares. Quando eu falo de radar, metrológico é o que mede para autuar de velocidade. Não metrológico é o que autua sem medir. Semáforo, faixa de pedestre, transitar em faixa exclusiva, conversão e retorno, transitar em locais e horários não permitido pela sinalização. São radares que vai te fotografar numa situação proibida e não está medindo nada. São sistemas não metrológicos e também não aborda, então não precisa ter o campo condutor nesse auto de infração, beleza? Que vai ser gerado a partir desse sistema metrológico e não metrológico. Quando a gente faz menção ao endereço, é legal já você saber, né, que local, data e hora, né, tem que estar presente por força do artigo 280 do CTB que obriga. Então isso aqui é um campo obrigatório, né, é um campo obrigatório, local, data e hora é um campo obrigatório e de preenchimento obrigatório por força do Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem? Tranquilo? Agora, lá, né, no local, data e hora, você vai ver mais dois campos. Você vai ver mais dois campos, que é a grande discussão. Você vai ver o campo Código do município, que é um código, né, dado pela Receita Federal para os municípios. E lá você vai ver um campo também chamado município. Eu queria falar para você, eu pulei um tópico aqui, olha. Quando você tem lá no condutor infrator, ali tem nome, registro da CNH, unidade da federação e CPF. Eu disse que se você tiver CNH, você tem que colocar, preencher, né, o campo unidade da federação. Tudo bem? Que é o estado daquela carteira de habilitação. Isso é verdade, né? Você tem que tomar cuidado com o seguinte. Se o condutor for estrangeiro, no campo estado, que são dois, né, dois campos, você coloca o país desse estrangeiro. Tudo bem? Porque o código do país, ele tem 2 dígitos também, né? Tem 2 dígitos. Só para você ter uma ideia, deixa eu achar aqui. Argentina, por exemplo, né? Argentina, por exemplo. O código é 10, né? Então você coloca ali 10, significa que aquele veículo é um veículo argentino, né? O Denatran, quando colocou o código do país, eu quero chamar a sua atenção que ele colocou apenas alguns países da América do Sul, não colocou nenhum país da América Central e todos os países da América do Norte. Todos são 3, né? Estados Unidos, México e Canadá. E alguns da América do Sul que se relacionam com o Brasil, como os países do Mercosul. Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, tudo bem? Guiana também, que faz limite lá em cima e entra veículo ali pelo norte. Então, esses países, eles têm código, tudo bem? Eles têm código. E qualquer outro país, se você não souber o código é 99. Mas existe uma tabela dada na portaria 59 do código. Eu também não te informei, quando a gente trata da identificação do veículo, né, que você tem a placa, marca e espécie,
né? Se o veículo for estrangeiro, para veículo estrangeiro, você obrigatoriamente tem que preencher o campo país. Mas chama atenção que o campo país, ele não precisa estar no auto de infração. Agora, se ele não estiver no auto de infração, você também não pode trabalhar com veículo estrangeiro. O que você tem que saber é que no veículo brasileiro, você nunca preenche o campo país. Nem na parte do condutor, nem na parte de identificação do veículo. Indo agora para o local, né? Perdi um pouco a concentração com esses problemas técnicos, mas vamos lá para o local. Você tem local, data e hora. Tem que estar lá no auto de infração e o preenchimento é obrigatório. Agora, o código do município, né? Ele deve constar no auto de infração, mas o preenchimento não é obrigatório. Então, o código do município vai estar registrado aqui para você, né? O preenchimento do código do município é facultativo. E o preenchimento do nome do município é facultativo para o PRF, né? Em rodovia e estrada. Então, o policial rodoviário federal, ele não precisa preencher nem o código do município, nem o município. Beleza? Com relação à tipificação, a gente tem muito mais informações, né? Primeiro, você tem que preencher obrigatoriamente o código da infração. Então, o código da infração é de preenchimento obrigatório. Existe o desdobramento. Código de infração são 4 dígitos, né? Vou te explicar o que é isso. O desdobramento da infração também é de preenchimento obrigatório. É um dígito. Por exemplo, dirigir sem possuir habilitação. Código da infração 501.0. Desdobramento 0. O que eu estou dizendo para você aqui? Que o artigo 1621, que trata da infração do inabilitado, você tem a conduta individualizada no próprio artigo. Ele não tem desdobramento. Leandro, não entendi. Infração de cinto de segurança. Você tem o condutor sem cinto e o artigo sem cinto no mesmo artigo. Então perceba que você vai ter o mesmo código de infração, mas o desdobramento tem que ser diferente para você poder individualizar a conduta. Uma é do condutor, outra é do passageiro sem cinto. Beleza? Tranquilo? Bem, então todos os artigos, todos os incisos possuem o mesmo código de infração. O que muda é o desdobramento. Leandro, não ficou claro. Então, deixa eu esclarecer. Cada artigo do Código de Trânsito Brasileiro tem um código de infração. Cada inciso do Código de Trânsito Brasileiro tem um código de infração. Mas se dentro daquele artigo ou dentro daquele inciso tiver mais de uma conduta, você vai desdobrando uma conduta para te dizer o que ele fez dentro daquele artigo ali. O que ele fez dentro daquele inciso ali. Veículo sem equipamento obrigatório inoperante, está dentro do 239. Ele está sem equipamento obrigatório ou está inoperante? Você, no desdobramento, você individualiza a conduta. Tudo bem? Tranquilo? Bem, é necessário tudo isso para não cercear o direito de defesa, né? A descrição da conduta é um campo obrigatório e de preenchimento obrigatório. Tudo bem? Aqui dentro da tipificação, você tem aquela parte dos equipamentos, né? A parte do equipamento. Tudo bem? Você deve individualizar o equipamento. O equipamento você tem que dizer a marca, dar o código do equipamento, enfim. Você deve individualizar o equipamento que foi utilizado para constatar aquela infração. E, evidente que nesse equipamento você tem a medição realizada,
o limite regulamentar e o valor considerado para efeitos de autuação. Leandro, não consigo visualizar. Quando você passa numa placa de 80 km por hora, esse é o limite regulamentar. Se você passou a 88, essa é a medição realizada. Mas você tem que subtrair o erro para saber qual é o valor considerado para autuar. Se você passa 88, você subtrai 7 e o valor considerado vai ser 81. Então o excesso naquela placa não é 8, é 1. Você está com excesso de 1 km por hora. Qual a repercussão disso? De 80 a 96 a infração é média. De 96 até 120 é grave, acima de 120 é gravíssima. Consegue entender a repercussão? Não? Vou te dar um exemplo. Se você passar a 100 km por hora, tudo bem? Numa placa de 80, 100 km por hora é mais de 96. Ele estaria numa grave, mas você tem que subtrair 7, né? Porque a medição realizada não é ela que é o valor considerado para você autuar. Então, 100 menos 7, 93. Ele vai estar naqueles primeiros 20%. E a infração é média. Tranquilo? No etilômetro, você sempre subtrai 0,04. Ou seja, se você sopra o etilômetro, deu 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, você não está sob influência de álcool. Isso é o erro do equipamento. Agora, se deu 0,05, você está com influência de álcool, porque é 0,05. Menos o erro do etilômetro, que é 0,04, você está com 0,01. E o limite do álcool é 0. Qualquer valor acima do 0, tudo bem? Você vai ser autuado por influência de álcool no artigo 65. Ah, Leandro, mas não tem 0,000001? Não. Por quê? Porque nas medições, você, quando elabora um auto de infração, existe um modelo, né? Nas medições você tem 9 casas, 7 para o número inteiro e 2 casas decimais. Então só existe 2 casas decimais. O primeiro número acima do 0 em 2 casas decimais é 0,01. Beleza? Leandro, não entendi. Volta, assiste o vídeo de novo e reflita. Beleza? Bem, então, ainda no campo tipificação, você tem o campo observações. Olha que coisa interessante. Se você for na portaria 59, o campo observações, ele não é de preenchimento obrigatório. E você tem que ver cada caso. Porque o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito diz, olha, às vezes tem que preencher. Infração de cinto de segurança, você sempre tem que preencher o campo observações. Beleza? Sempre tem que preencher. Senão você tem um vício, né? Um vício é aquilo que mata o auto de infração, um erro de preenchimento. Tranquilo? Bem, o bloco 6 trata da identificação do agente e da autoridade, e ali você tem que saber o seguinte: existe a matrícula do agente, né, que é o número de identificação do agente, e existe a possibilidade da assinatura. Evidente que a assinatura, a gente está fazendo menção ao auto de papel. Se o auto for de papel, ele tem que assinar. Se for sistema metrológico ou não metrológico, ele não precisa assinar. Mas a matrícula sempre tem que estar presente, a identificação dele perante o órgão, porque você tem o direito de saber quem te sentou a caneta. Já o bloco 9, que trata da assinatura, a assinatura do condutor é sempre que possível, né? Ele pode querer não assinar. Chama atenção para a resolução 619, né, que fala da assinatura. Primeira observação: quem assina não está confessando culpa. Tudo bem? Segunda informação: a assinatura no auto de infração
se esse auto de infração já estipular o prazo para a defesa após a assinatura, desobriga o órgão de te notificar no prazo de até 30 dias da data da infração. Tudo bem? Então você, como órgão, solicita assinatura para você desobrigar o seu órgão. Você, como cidadão, você não assina. Você não assina porque você quer saber se o órgão vai cumprir aquela formalidade no processo no prazo de 30 dias. Não cumpriu, o auto tem que ser cancelado de acordo com o artigo 280, 281, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro. Gostaria de chamar a sua atenção, para a gente fechar essa aula, para o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele vai te dar uma série de informações genéricas com relação ao trabalho do agente de trânsito. Olha, agente de trânsito só pode autuar quando em efetivo exercício, uniformizado, trabalhando com viatura caracterizada. O agente de trânsito tem que saber que as suas ações têm como fim maior reduzir acidentes de trânsito, não são atuações arrecadatórias. Tudo bem? Tudo isso você encontra no Manual Brasileiro, na parte genérica. Agora, quando você olha para uma ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, você tem um campo ali, quando autuar, quando não autuar. Qual a importância disso? Você vê uma criança sem cinto de segurança. Qual é a infração? Transportar a criança em desacordo ou conduzir passageiro sem cinto, ou são duas? Entendemos? Você vai ficar nessa dúvida. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito diz, olha, criança sem cinto é uma infração só, que é artigo 68, transportar criança em desacordo. Então, o quando autuar e quando não autuar é para te tirar, da dúvida, para te tirar do desespero. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, assim como a Portaria 59, te dá a tipificação resumida. Um resumo daquela conduta que você copia no auto de infração. Mas não há a obrigatoriedade de você escrever exatamente como está ali. Você só tem que ser claro, escrever de forma clara e objetiva com aquela direção. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito é ele que vai te dizer, olha, para essa infração tem que ter sinalização do tipo: ultrapassou em faixa contínua amarela. Não tem faixa, não autua. Desobedeceu a placa de estacionamento regulamentado. Como? Tem que ter a sinalização obrigatoriamente. Então ele vai te dizer quais são as infrações que tem que ter sinalização para que haja autuação. Porque você pode ser autuado por desrespeitar a ordem do agente, por desrespeitar a sinalização ou por descumprir a lei, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Chama atenção que lá no manual tem um campo assim, constatação da infração. Isso é muito importante. Você precisa abordar para constatar aquela infração ou você pode autuar com o veículo em movimento, em trânsito, na ausência do condutor? Existe essa dúvida para cada infração. Quem vai te dizer quando você precisa abordar e quando não precisa é o manual. Mas tem infração que você vai lá, constatação da infração, e diz assim, vide procedimento. Você vai ter que ir lá nesse manual e verificar o que é o procedimento. Por exemplo, infração de cinto de segurança. Veículo fabricado até 84, como o cinto é 2 pontos, aquele que passa debaixo do abdômen, você tem que abordar. Após 84, você pode autuar sem abordar. Lembrando que a regra é a abordagem, porque quem aborda educa. O campo observações, que o preenchimento, de acordo com a portaria, é facultativo, o manual, em alguns casos, diz que é obrigatório. É importante você que trabalha no município atentar que existem infrações de competência do município, infrações de competência do Estado. Lá no manual você tem o campo competência para você se relacionar. Beijo no coração. Querendo se aprofundar, o site é LM Cursos de Trânsito. Um abraço.